Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Ana Rodrigues Oliveira sobre a vida privada, social e política na Idade Média. A convidada é professora de História com especialização e investigação na área da História Cultural e das Mentalidades. Mentalidades e não civilizações, como eu digo erradamente no início da conversa. Tem investigado sobretudo sobre a Idade Média e publicou em 2015 o livro O Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média, que foi, já se adivinha, precisamente o mote para a nossa conversa. A junção de História Cultural e História da Idade Média é para um curioso como eu irresistível, porque olhar para aquele período que nos parece tão longínquo, mas está ao mesmo tempo a não tantos séculos de distância, é uma surpresa permanente. Seja pelas enormes diferenças face à sociedade do século XXI, seja por aqueles aspectos que, pelo contrário, nos são estranhamente familiares. Mas conhecer o modo como funcionavam a vida privada e a vida social na Idade Média não é só uma curiosidade, é também uma maneira de avaliar melhor a vida no século XXI e perceber o caminho que se fez até aqui. Na descrição do episódio encontram links para alguns dos vários aspectos de que fomos falando na conversa, como o cirurgião barbeiro e as hemorroidas de Luís XIV, os hábitos de higiene na Idade Média ou os métodos contraceptivos de Pedro Hispano, o único Papa português. Vamos ouvir? Ana, bem-vindo ao podcast. Vamos então falar de história da Idade Média e história da cultura e das mentalidades. Este é um tema muito engraçado, esta junção da história da Idade Média e da cultura, como falávamos há pouco. É um tema particular porque a história da Idade Média é um bocadinho a parente pobre da história, ou era até há algum tempo, não é? Depois foi mais ou menos reabilitada por alguns historiadores que Ana conhece muito melhor do que eu, entre os quais o Jacques Le Goff é o único que eu conheço, que mais ou menos reabilitaram e sobretudo deitaram por terra aquele mito da Idade das Trevas, não é? Que parecia que tinha sido um período vazio em que nada se tinha passado, só um retrocesso até depois a civilização voltar à normalidade. Por outro lado, esta questão da história, o livro chama-se O Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média, e no fundo está no terreno da chamada História Cultural e das Civilizações, que é a área de especialização da Ana, que é em si mesmo também o filho menos querido, digamos assim, ou pelo menos por algumas pessoas da história, por ser é aquilo que a pessoa ouve menos falar, por exemplo, na escola, quando aprende história, sendo, no entanto, não só altamente importante, como, pelo menos na minha opinião, ultra interessante para a pessoa perceber uma série de coisas que depois nos impactam e que até têm efeitos noutras áreas da história, o que é altamente engraçado. Este livro trata da Idade Média em Portugal, portanto, na prática isto é quase exclusivamente a chamada Baixa Idade Média, não é? A Baixa Idade Média que começa no século XIII. Posso começar aqui por dizer uma coisa em Sim, relação claro. à Idade Média? Pronto, quando falei na história da Idade das Trevas e da Idade Média, portanto, ter todo esse pendor negativista, há que considerar que a Idade Média é mesmo o período maior da história. Portanto, são mil anos, não é? Convencionalmente, a Idade Média vai desde o século V até ao século XV. E realmente, em 1000 anos, há muita coisa que muda. Os 5 primeiros séculos, sensivelmente do século V até ao século X, são períodos muito complicados, são períodos de invasões, são períodos de destruição, são períodos de fome, são períodos de morte, são realmente 5 séculos muito complicados. A partir, sensivelmente, do século XI, as coisas começam a modificar-se, não é? As invasões terminam e começa a haver um período de crescimento, de recuperação. Portanto, a tal Idade das Trevas será talvez os primeiros 5 séculos. Sim, portanto, os segundos 5 séculos já são completamente diferentes. Agora, um período de trevas porque é muito dominado pela Igreja, pelo medo da morte, pelo obscurantismo, portanto daí ser um bocadinho conotado com a Idade das Trevas, mas são 2 períodos de 5 séculos completamente diferentes. Claro. E o que a pessoa... Há aí duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, sendo obviamente verdade que mesmo falando da Baixa Idade Média é muito menos esclarecida do que depois o que sucedeu, também é verdade que quando a pessoa começa a escavar percebe que há muito mais para contar do que isso, e há muito do que contribuiu até em termos culturais, aqui no sentido da alta cultura, para a atualidade, que surgiu ainda durante a Idade Média, não é? Há muitas até personagens fundamentais para a história que surgiram nessa altura. E por outro lado, que eu acho interessante nisto, é que se é verdade que, a nível do pensamento político, por exemplo, muito foi beber de facto a antiguidade, ou de uma forma orgânica quase replicou alguns princípios da antiguidade, com algumas diferenças, mas por exemplo a democracia. Há outros fatores nos quais nós estamos muito mais próximos
daquilo que acontecia na Idade Média, nomeadamente os fatores têm que ver com estas questões mais culturais e das mentalidades, do que propriamente com a Antiguidade, que era uma lógica completamente diferente. Por exemplo, esta questão do dia-a-dia, que é muito abordado aqui no livro. O nosso dia-a-dia atual é mais próximo do dia-a-dia medieval do que do dia-a-dia da Antiguidade, que tinha coisas radicalmente diferentes do nosso, não é? Claro, se excluirmos toda a parte tecnológica que hoje em dia se utiliza, é claro que o dia-a-dia tem muitos paralelismos, tem muita coisa em comum, vivia-se... Mas mesmo a parte, desculpa interrompê-lo, mas mesmo a parte tecnológica, eu lembro de ver isto a certa altura, a civilização romana, por exemplo, era muito desenvolvida culturalmente da maneira que nós a vemos atualmente, e era muito desenvolvida tecnicamente em algumas coisas, construção de estradas, construção de pontes, por exemplo. Mas houve vários progressos tecnológicos que se deram durante a Idade Média, que não existiam. Sim, claro. Houve várias invenções. Também houve coisas que foram abandonadas, exato, precisamente devido àqueles 5 séculos de invasões e de guerras que foram abandonadas e que depois se recuperaram, não é? Ligadas à agricultura, por exemplo. Por exemplo. O desenvolvimento dos moinhos. Não é? Sim, os moinhos, a introdução do ferro, por exemplo, nas alfaias agrícolas, que as tornavam mais produtivas, mais resistentes. Pronto, há realmente toda uma série de inovações, não é? Mas quando falamos do dia-a-dia das pessoas, e quando eu lhe falo que não há assim tantas diferenças, tirando a parte tecnológica, claro, não havia telemóveis, não havia computadores, não havia esse tipo de coisas, não é? Sim. Agora, o dia-a-dia das pessoas, pronto, havia pessoas pobres, havia pessoas ricas, havia pessoas mais cultas, havia pessoas menos cultas, tal e qual como hoje em dia, não é? Havia divertimentos, é claro que não havia o cinema, nem esse tipo de coisas, mas havia outros divertimentos, portanto... Vou começar por aí pelos divertimentos que eu acho engraçado. Aliás, até sugeria fazer uma abordagem a esta conversa em que, exatamente falando desse tipo de coisas que são menos óbvias em relação à percepção que a pessoa tem, porque a pessoa olha para a Idade Média, o que eu acho que a pessoa tende a fazer é extrapolar uma série de alguns conceitos básicos que a pessoa tem, por exemplo, aquilo que a Ana dizia da religiosidade da sociedade ser maior, por exemplo, e a pessoa extrapola aquilo para achar que tudo funcionaria de acordo com aquele canone. E, na verdade, depois, se a pessoa escavar um bocadinho por baixo, nem sempre é assim. Essa questão das festas, por exemplo, é muito engraçado, porque a sensação que eu tenho e com que fiquei a ler o livro é que, em certo sentido, aquele era um tempo mais hedonista do que o atual e com mais liberdade. Havia uma nuance. Enquanto nós agora temos uma espécie de constância, ou seja, ao longo do ano a pessoa tem o mesmo grau de hedonismo e de liberdade, digamos assim, lá era muito pautado pelas questões religiosas. Então havia alturas em que havia abstinência, por exemplo, a todos os níveis, mas depois havia outras alturas em que havia uma enorme liberdade, sobretudo. A sensação com que eu fico é que, sobretudo, por causa desse elemento fulcral, que é a precariedade da vida e a noção de que a pessoa podia morrer a qualquer momento. Que não é o que acontece atualmente, não é? Atualmente eu julgo que nas próximas décadas estarei aqui e é a mesma coisa. Naquela altura era completamente diferente, não é? Claro, mas também o nosso Tom Duarte já dizia que quem teme a morte perde o prazer da vida. Exato. Portanto, isto também tem muito que se lhe diga, não é? Isso é o contrário. É um bocadinho o contrário, mas o nosso Tom Duarte dizia isso. Sim. Portanto, se nós passamos a vida a pensar na morte, perdemos o prazer da vida. Sim. Ou então gozamos a vida enquanto podemos, não é? Isso. E o que é facto é que neste livro... quem o ler vai encontrar aqui muitas situações de festa, não é? Em que por tudo e por nada se convivia. O meu ponto é o seguinte, imaginemos, quer dizer, imagine ou imagino eu próprio que eu sabia que ia morrer para a semana, por exemplo. O que eu ia fazer durante a próxima semana era gozar a vida ao máximo. Esta ao máximo possível, não é? Claro. E a sensação com que eu fiquei é que era um bocadinho isso que acontecia na altura, não é? Quer dizer, a probabilidade da pessoa... Claro que havia pessoas que viviam até uma idade avançada. Isso acontecia em alguns casos, embora fosse relativamente raro. Mas a probabilidade da pessoa lhe acontecer alguma coisa era enorme. Então, do lado das mulheres, por exemplo, com a questão da gravidez, que também vem... E dos partos, sim, muito complicado. Sim, naquela altura. Essa questão é engraçada. Aliás, eu tentei encontrar números em relação a isso e não apanhei. Em relação à percentagem de mulheres que morriam no parto, por um lado, e por outro lado, em relação do lado dos filhos... Há probabilidade de ou serem nados mortos ou morrerem nos primeiros anos de vida, mas era substancial. Ou seja, uma mulher que tivesse 4 ou 5 filhos tinha uma probabilidade de morrer a dar à luz que não era irrisória, nada disso, não é?
Não era preciso 4, 5 filhos, às vezes bastava o primeiro. Claro. Pronto, porque realmente o parto era uma situação muito complicada na altura e, sobretudo, porque também quem lidava com o parto eram pessoas não qualificadas, portanto, era a vizinha, era a comadre, portanto, e isso, repare, mas isso também, se nós recuarmos que há alguns anos também era assim em Portugal, a história de se ir ter a criança para um hospital é relativamente recente, não é? Há 60, 70 anos as pessoas tinham as crianças em casa e muitas vezes também assistidas pela parteira ou pela vizinha ou pela comadre ou por aquela que já estava habituada a fazer os partos. Portanto, até aí não é tão diferente assim, não é? Não é tão diferente assim. Claro que hoje toda a gente vai ter a criança a uma clínica, a um hospital, mas há alguns anos atrás isso não era assim, não é? Agora, repare, quer dizer, ter uma criança em casa por pessoas que não a sabiam assistir, quando não havia sequer hospitais onde depois se pudesse recorrer se as coisas corressem mal, era muito complicado. E eu lembro-me de ler em relação a isso. Já não me lembro exatamente qual era a data que era avançada ali, até porque acho que o país não era Portugal. Mas a intervenção, a altura em que se tornou normal haver intervenção dos médicos durante o parto foi já muito tardia, não é? Até por questões de respeito pela intimidade As duas mulher, coisas. Não é? O parto era um assunto de mulheres. Exatamente. Era um assunto de mulheres, até por uma questão de pudor, não é? E por outro lado, porque também os médicos, os físicos, eram poucos e estavam ocupados com coisas mais importantes do que propriamente um parto, não é? Mas, pronto, durante realmente muito tempo o parto era um assunto de mulheres, para mulheres, vivido por mulheres. Sim, e havia uma separação na altura, julgo, entre os médicos, os tais físicos, que aliás é uma palavra engraçada porque coincide com o que hoje em dia se usa em inglês, e os cirurgiões, não é? Eram duas eu julgo que eram duas funções segregadas, não é? Quem fazia uma coisa normalmente não era quem fazia... Aliás, a Ana refere no livro que o curso de medicina, por exemplo, tinha quase nada de medicina prática, sim, não é? Sim. Até porque, repara, o próprio peso da Igreja, que também não deixava... o curso era um curso essencialmente teórico, porque a própria Igreja não deixava trabalhar com cadáveres, claro. Porque isso era profanar, não é? Sim. Portanto, eram cursos eminentemente teóricos. E quando fala no cirurgião, depende da cirurgia, porque muitas vezes era o barbeiro cirurgião. Portanto, era o barbeiro que fazia as sangrias, que era um tratamento muito em voga na época. Exato, que era retirar o excesso de tumores. E muitas vezes não se morria do mal, morria-se da cura, porque se tinha tirado sangue a mais e porque o barbeiro não tinha sabido a veia exata e pronto, e realmente o cirurgião era o barbeiro, não é? E eu acho que eu lembro-me de haver a certa altura falar de uma operação, isso já foi mais tarde. As cataratas, eventualmente? Não, era uma operação, não sei se é o Luís XIV ou o Luís XV, mas um dos últimos Luíses antes da Revolução Francesa, em que ele estava a ser operado às hemorroidas, salvo erro. E na altura, quando eu vi isso explicado, a pessoa explicava que o cirurgião que tinha feito aquela operação tinha tido que ser ultra rápido, a lâmina estava ultra afiada, porque não havia os métodos que existem hoje em dia para impedir depois a ferida, no fundo, que ficasse de continuar a sangrar. Então ele tinha uma destreza que fazia a operação em uma questão de segundos, que era uma destreza manual que a pessoa não imagina naquela altura. Já foi um bocadinho mais tarde, não sei se seria assim... Sim, estamos a falar na Idade Moderna. Claro, exatamente, mas o paradigma não era muito diferente em termos dos médicos. Mas, por exemplo, para a Idade Média existem iluminuras em que para fazer esse tratamento se introduziam ferro em brasa. Portanto, não eram cortadas, eram queimadas. É sério? Há iluminuras dessa época, precisamente, a introduzir o ferro em brasa. É sério? Eram queimadas. Essa faz impressão, de facto. Qualquer delas. Pois, qualquer delas faz. E sobretudo sem anestesias, não é? Claro. Essa questão dos cadáveres de que a Ana falava, depois lembrou-me, o Da Vinci teve algumas chatices por causa disso, não é? Porque ele ficava com cadáveres para poder analisar anatomicamente e a Igreja não achava graça nenhuma àquilo, embora já fosse mais perto do final da Idade Média, portanto teve alguma tolerância maior. Acho que em Portugal seria mais difícil isso acontecer. Sim. Não é? Isso é engraçado. A propósito da universidade, outra coisa que a Ana refere que é engraçado é o facto de a palavra universidade não significar necessariamente o mesmo que significa para nós, não? Porque era o estudo geral e pronto, podiam ir miúdos, não é? No fundo, não havia um intermédio, não é? Não. E, portanto, o estudo geral na época era
sensivelmente aquilo que são agora as nossas escolas secundárias, portanto não tem a ver com o conceito de universidade que nós hoje em dia temos, não é? A partir da altura que se sabia ler, escrever e contar, podia ter-se acesso à universidade. E depois provavelmente aquilo que eu imagino é que houvesse uma heterogeneidade muito maior de percursos lá dentro, não é? Ou seja, haveria pessoas que estariam lá uns anos para aprender alguma literacia, não é? E outras que de facto se tornavam... como é que eu ia dizer? Repare, o estudo geral, mais académicos no nosso sentido atual. Repare, o estudo geral ou a universidade tem principalmente interesse, ou começa a ter grande interesse para a burguesia, para os filhos da burguesia. Portanto, para esses é que havia a necessidade de ir um bocadinho mais além, nomeadamente até a nível da legislação, porque depois é a burguesia que começa a acompanhar o rei, a ser conselheiros do rei. Portanto, o grande desenvolvimento, o grande incremento do estudo geral / universidade é precisamente já com o desenvolvimento da burguesia. Porque antes disso era essencialmente clérigos, não era? Clérigos, sim. Exato. A cultura estava nas mãos dos clérigos, sim. Era o clero, eram os elementos do clero. Aliás, as escolas eram monacais ou episcopais. Exato. Portanto, eram nos mosteiros ou nas sés, e a cultura era apanágio do clero, claro. Sim. O grupo social mais culto. Sim, claro, faz sentido. Voltando àquilo que eu estava a falar há pouco, dessa sensação que eu tenho de que existia, que eu acho algo contraintuitivo, de que existia mais em certo sentido mais liberdade. Por exemplo, outro aspecto que em relação ao qual tenho a sensação de que havia algumas diferenças é, por exemplo, a atitude da Igreja, porque sendo certo que a postura oficial era muitíssimo conservadora e mais conservadora do que é atualmente, havia do lado oficioso, digamos assim, mas por vezes não tão oficioso, aquilo me parece um pragmatismo maior. Por exemplo, há uns textos do Pedro Hispano que depois veio a tornar o único Papa português e que, salvo erro, morreu porque lhe caiu um bocado uma pedra de uma igreja na cabeça ou algo do género. Acho que foi assim que ele morreu, coitado. Não teve muito tempo. E ele, portanto, estamos a falar de alguém do clero e que veio a tornar-se Papa. E ele tinha vários escritos em que ele, embora não nomeasse diretamente, no fundo tinha receitas de contraceptivos, salvo erro, não é? Ou era abortivas? Não especificava nenhuma coisa nem outra. Ele não especificava, não especifica. Eram receitas para induzir o aparecimento da menstruação. Ou seja, indiretamente... Mas depois há toda uma quantidade de mesinhas, não é? De mesinhas para a contracepção, porque havia pessoas que tinham muitos filhos e queriam evitar ter tantos filhos, não é? Isso também é outro mito da Idade Média, que as pessoas tinham tantos filhos, que não lhes ligavam nenhuma. Aliás, quando morriam, quando adoeciam, como já tinham tantos, mais ou menos isso pouca importância tinha. E não é verdade. Não é verdade. Aliás, porque a mortalidade também era muito elevada. Portanto, é claro que havia pessoas, sim, que queriam ter filhos e recorriam a mesinhas e recorriam a peregrinações e recorriam a invocações, mas também havia pessoas que não queriam ter filhos, porque já tinham muitos, porque muitas vezes eles nasciam mortos, e também invocavam, e também havia mesinhas para evitar a concepção. Sim, contraceptivos. Exato. Tudo as mesinhas, não é? Sim, exatamente. Mas a Igreja, na altura, sendo certo que a sociedade era muito mais religiosa do que a atual, isso não há absolutamente dúvida nenhuma. Agora, a Igreja era mais pragmática, ou seja, havia um pragmatismo, tendo em conta essa realidade, havia depois na prática um pragmatismo maior do que a pessoa tem a sensação, ou não? Ou eu estou enganado quando digo isto? Repare, até mesmo a nível, por exemplo, da contracepção, os interditos da Igreja eram tantos que de certa forma era quase que um contrassenso. Exato. Porque para a Igreja, crescei e multiplicai-vos. Mas depois os interditos eram tantos, havia tantos dias do ano em que não se deviam ter relações, que realmente isso era quase um contrassenso. Olha, por exemplo, junto do Natal era quase o mês todo. Era 20 dias até ao Natal, mais o dia de Natal, mais o dia a seguir, era quase o mês todo. Depois na altura também, da Páscoa também. Depois os domingos também não. Depois os dias de festividade de qualquer santo também não. Portanto, eram tantos os dias de interdito. Não era para cumprir, que isso era quase um contrassenso.
consenso, não é? Para além de depois, não se podia também ter relações quando a mulher estivesse com o período, porque isso traria crianças deficientes, porque isso traria... Ou leprosas, não é? Leprosas, ou ruivas, as ruivas eram fruto disso. Portanto, repara, a própria Igreja tinha tanto interdito que a própria Igreja muitas vezes, se levada à regra, funcionava quase como um contraceptivo. Claro, exatamente. Sim. Isso é engraçado porque é um fenómeno muito típico das culturas católicas dos países do sul da Europa e que precisa até aos dias de hoje, que é ter um número exagerado de leis que depois são quase para não serem cumpridas. Porque depois na prática são tão difíceis e tão exaustivas que depois é difícil cumprir. Isso é engraçado porque se mantém hoje. Em relação aos filhos, não sei se faz ideia ou se existem dados em relação a isso, ao número médio de filhos, por exemplo, no povo, por exemplo, qual seria o número de médio de... Também há uma diferença que é o número de gravidezes e o número Depende, por exemplo, depende, é muito variável, porque, por exemplo, havia o costume de a amamentação não ser feita pela própria mãe, no caso da nobreza, estamos a falar dos grupos privilegiados. Normalmente a amamentação era dada a uma outra mulher do campo, uma mulher do povo, uma mulher que já tivesse filhos também e que iria amamentar os filhos da senhora nobre. Portanto, enquanto ela estivesse a amamentar, teoricamente não engravidaria, não é? Porque, repare, até essa história de se dar as crianças em aleitamento a outra pessoa, porque é que isso acontecia? Acontecia precisamente a nível da nobreza, porque havia necessidade de ter muitos filhos para perpetuar a linhagem, para assegurar a dinastia, portanto havia necessidade que realmente as mulheres tivessem muitos filhos. E como, de uma maneira geral, as crianças eram amamentadas até aos 3, às vezes 4 anos de idade, repare que eram 4 anos que a mulher perdia de gravidezes, teoricamente, não é? Se estivesse a amamentar. Sim, claro. Assim queimava-se uma etapa. Exato, portanto entregava-se a criança a amamentação, secava-se o leite e daí a pouco tempo estava pronta para começar a produzir mais crianças. Exato. Agora, repare, a nível da nobreza, por exemplo, a nível do povo, não conheço esse estudo, mas a nível da nobreza há uma estatística feita em que anda à volta dos 3, 4 filhos. Portanto, repare que também não é assim tanto como se diz, até porque também não podemos esquecer que entre a nobreza e a realeza havia muitas uniões endogâmicas, portanto aquilo depois não funcionava muito bem, aquelas misturas sanguíneas familiares acabava por também não funcionar muito bem, portanto isso é também outro estereótipo da Idade Média, porque muitas crianças, não é tanto assim, porque muitas vezes também havia dificuldade em engravidar, porque elas também morriam muito, portanto não é tanto assim como se costuma dizer. Do ponto de vista da nobreza, havia o interesse, lá está, em perpetuar a linhagem e havia algum interesse relativamente aos rapazes, por exemplo, em ter cavaleiros, não é? No fundo, pessoas que pudessem liderar as tropas daquele senhor, porque era a lógica medieval era essa, não é? Era cada senhor feudal tinha, no fundo, seu exército. Um exército, ou pelo menos pessoas mobilizáveis para um exército, que depois contribuía para o exército do reino, que foi uma coisa que depois mudou, salvo erro, com o Napoleão, quando de repente há a conscrição, salvo erro, sim, não havia um exército geral. Nacional. Exatamente, nem nada que se parecesse, aliás eram números muito menores, que foi o golpe de asa já não sei se foi o Napoleão ou se foi antes disso na Revolução Francesa, mas pronto, isso por acaso não interessa. Isto para dizer, na nobreza havia esse incentivo. Do povo, o incentivo que se entende haver era um incentivo direto económico de mão de obra, não é? Ajudar nas tarefas cotidianas. Exatamente, e daí o estereótipo dos muitos filhos. O que leva o que me cria a dúvida de porque é que essa média seria 4 filhos? Ou seja, porque é que... A nível da nobreza. Perdão, isso era a nível da nobreza. Eu disse a nível da nobreza, a nível do povo não conheço estatísticas. Pois do povo, presume-se que à partida... Assim... Até porque, repare, quer dizer, todos os dados são muito mais conhecidos para os grupos privilegiados do que para o povo. Claro. Para o povo é sempre mais difícil de encontrar as coisas, claro. Não sim, é? para o povo... Não deixam muito rastro escrito. Sim. Há registros nas igrejas, mas sim, é para a população urbana, não é? Mas não nesta altura. É complicado nesta altura. Pois, imagino que seja difícil. Na Idade Média encontrar esse tipo de coisas, não é? Portanto, para a nobreza, sim, já temos muitos registros escritos. Agora, para o povo, há coisas que fogem, não é? Que muitas vezes temos de procurá-las e a fazer por analogia. Sim.
E a nobreza, aliás, tem um aspecto interessante em relação à educação. Por exemplo, também vem referido no livro a diferença entre a educação das raparigas e dos rapazes, por exemplo, não é? Pronto, e isso também é mais outro estereótipo, porque da Idade Média, aliás, a dita Idade das Trevas está cheia deste tipo de coisas, tal e qual como colocar os filhos em aletação, também o rapaz era dado para ser educado por outra família. Normalmente o rapaz não era educado com os próprios pais. Era dado a educar a outra família, depois criavam-se laços de dependência, laços de relação entre essas duas famílias, mas na altura acreditava-se que isso era muito melhor para que a criança, neste caso a criança do sexo masculino, porque a menina continuava em casa, mas que o rapaz tivesse mais respeito e começasse realmente a aprender as lides da guerra, montar a cavalo, esse tipo de coisas, que normalmente... mas repare, era dada a uma família, mas uma família de confiança, uma família credenciada, não era uma família qualquer, não é? Claro. Aliás, os nossos primeiros reis, Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, fizeram isso com os seus próprios descendentes, não é? Aliás, repara, o nosso Dom Afonso Henriques, o célebre Ai, o Egas Muniz, portanto, isso eram tudo famílias da alta nobreza, a quem eram entregues os filhos da realeza e também de outros nobres. Portanto, isso fazia parte da mentalidade da época. Nós não podemos dizer lá porque a criança era entregue por volta dos 6, 7 anos para outra família, que isso era porque os pais não lhe ligavam nenhuma. Não é isso. Quer dizer, era a mentalidade da época. Claro, era aquilo que se julgava ser melhor para a criança na época. Portanto, nós não podemos nunca julgar. Claro, não podemos julgar com os olhos de hoje. Exato, e muitas vezes faz-se isso em relação à Idade Média. Aliás, houve historiadores que diziam muito mal da infância na Idade Média, de certa forma foram um bocadinho culpados pela má imagem que se criou em relação à infância na Idade Média, mas depois, vendo as coisas mais a fundo, não era bem assim, pronto, era a mentalidade da época, era aquilo que se julgava que era o melhor para a criança. Aliás, já existiam tratados de educação, por exemplo. Não quer dizer que, por existir tratados de educação, que se cumprisse isso. Uma coisa é aquilo que se escreve, outra coisa é aquilo que se faz, não é? Mas o que é facto é que havia uma preocupação com a infância, uma preocupação com a educação das crianças, e isso era aquilo que se achava que era melhor. Claro, e faz para nós hoje em dia não faz, porque nós habituámos à nossa célula familiar, o pai, a mãe, os filhos, tudo ali muito juntinho, pronto, para nós hoje em dia não faz, mas temos de ver as coisas à luz da época. Claro, bem, e a pessoa pode fazer um juízo de facto, ou que tenta ser um juízo de facto, dizer que houve uma melhoria, um progresso face a essa realidade, sem necessariamente estar a fazer um juízo de valor, não é? Em relação quando dizemos que há uma melhoria, um progresso, já é um juízo de valor, já tem implícito um juízo de valor, não é? Mas pode, se estiver relacionado com a eficácia do processo de educação, por exemplo, aí não é um juízo de valor. Para eles era eficaz, para eles era considerado eficaz, porque realmente a criança aprendia ali a ser adestrado para a guerra, todos os exercícios físicos, pronto, a criança ao fim e ao cabo estava a ser educada, não é? Mas saltava algumas etapas... E não quer dizer que fosse privada de amor e de carinho, não. Tinha outras pessoas que lhe faziam isso, não é? E com as quais se criavam muitos laços que perduravam muito para além de depois da educação, não é? Aliás, aparece muita expressão criado de, quer dizer que foi criado com aquela pessoa. Pois, e no fundo, aquilo que nós hoje em dia vemos como a relação pais-filhos, ou pai-filho, ou filha, o lado emocional, nesse caso, na nobreza e com crianças que fossem educadas por outrem, essa relação existia era com outras pessoas. Com aquela família quase adotiva. Exato. O que é interessante que está por trás disso, e não é uma coisa tão distante no tempo assim, eu acho que é uma realidade que subsistiu de alguma forma até não há muito tempo, era aquela noção de que, nomeadamente em relação ao pai, se a criança criasse se o miúdo criasse uma relação emocional com o pai, essa relação emocional podia entrar em conflito com o respeito, no fundo, que era
que era devido ao pai, não é? Era essa um bocadinho a lógica, não é? Daí é um bocadinho essa lógica, embora que, por exemplo, o nosso Dom Duarte, que foi um rei que escreveu muita coisa, não é? O Dom Duarte também é uma exceção, não é? Porque ele era um rei especial, era uma pessoa especial, não é? Atenção, não é? Filho da Filipa de Lencastre, faz parte da quinta geração, não é? Portanto, é uma geração realmente muito culta. E Dom Duarte fala no amor que os vários filhos tinham ao pai, ao Dom João I, no amor, no respeito, que nunca ousavam contradizê-lo, mesmo que não achassem muito bem, que nunca ousavam contradizê-lo, mas também, isso é o que ele deixou escrito, porque depois na prática sabemos que havia muita coisa que não funcionava muito bem ali naquela família, mas o que ele deixou escrito era sempre o amor ao pai, o respeito ao pai, o temor ao pai. O Dom Duarte era um rei curioso, não é? Porque era muito letrado, acho que mesmo em comparação com o resto. Ele tem aquele livro que é a arte de bem cavalgar em toda a selva. Não é? O Leal Conselheiro, ele escreveu várias coisas. E outra personagem engraçada desse período, que também vem muito referido no livro, era o rei Afonso X, né? de Espanha, que era... Que também tem uma série de coisas escritas, não é? Exato, e até mesmo sobre educação. Exatamente, e ele tinha o cognome era o Sábio ou alguma coisa do género. O Sábio. Ele tinha uma série de coisas, mesmo aos olhos de hoje, particularmente sensatas. Sim. Aliás, há uma quantidade de normas de boa educação que o AI devia ensinar o seu pupilo a fazer, desde, por exemplo, como se comportar à mesa, não é? O lavar as mãos, o antes, o depois, o não se debruçar em cima do prato, o não limpar as mãos à toalha ou à roupa. Portanto, há uma quantidade de regras de civilidade que já existiam à época, não é? Já existiam à época. Isso é engraçado. Eu acho que houve um livro, pelo menos, que eu acho que ajudou a perpetuar uma noção que terá, obviamente, alguma colagem à realidade, mas que julgo que não será total, de uma completa alarvidade na Idade Média, que é aquele livro do Da Vinci em relação que ele escreveu para Lourenço de Médici. Isso é o Código de Civilidade. Exatamente. Exato. E aquilo tem descrições incríveis, porque aquilo é escrito para um... E estamos no Renascimento. E já estamos no Renascimento. Exato. Não se deve sentar em cima da mesa, que não deve roubar a comida do prato do vizinho, que não deve cuspir, que não deve pôr as espinhas aos ossos no prato do vizinho. Há uma quantidade de coisas. E estamos no Renascimento. Sim, portanto... não estamos na Idade das Trevas. E como é que é? Não deve... Havia lá uma que não deve limpar as mãos à roupa do vizinho. À roupa do vizinho, exato. Limpar é verdade. As mãos à roupa do vizinho. É verdade. Bom. Mas eu acho que esse livro... aquilo tem muita piada, porque parece quase uma coisa a gozar, não é? Parece uma coisa humorística quase. Aquilo. E sobretudo se nós nos lembrarmos que estamos no Renascimento, não é? Exato. Sim. O Renascimento que já não é a Idade Média, não é? Pronto, o Renascimento que é visto como o período dos intelectuais, dos humanistas, e depois há a necessidade de um código de civilidade. Portanto, há uma coisa que não funciona bem, não é? Mas dá-me a ideia também que havia uma realidade que não seria, porventura, completamente transversal entre países. Por exemplo, há um caso engraçado, mais tarde ainda, este já no século XVII, com a Dona Catarina, que ela vai casar em Inglaterra, é um caso conhecido, não é? A história do chá e uma série de outras coisas. E ela, ainda por cima, era uma personagem engraçada porque ela era filha do Dom João IV, não é? E não tinha tido uma educação propriamente brilhante, porque ele não achava que fosse ser rei, e até aquela história da mulher dele dizer antes rainha um dia, não é? que toda a vida. Casa toda a vida, exatamente. E a Dona Catarina vai para a Inglaterra e fica horrorizada com a javardice, à falta de melhor expressão, que lá se vivia. E estamos a falar de Inglaterra no século XVII, portanto já a caminhar para ser a potência que entretanto se veio a tornar. E aquilo acho que era desde pessoas a fazer necessidades por todo lado. Ou seja, ela vinha de um país que na altura já provavelmente tinha alguma decalagem em termos de desenvolvimento face à Inglaterra, e no entanto, em termos daquilo que nós chamamos boas maneiras, ela apanhou um choque quando foi para lá, que é engraçado, não é? Mas olha que a Filipa de Lencastre, quando cá chegou, também achou um bocadinho isso, sobretudo em relação ao comportamento na corte, à devassidão na corte, à promiscuidade na corte. Engraçado. A nossa Filipa de Lencastre, no século XV, quando cá chegou, também achou um bocadinho isso, não é? Mas às vezes também há um lado que podia haver coisas mais no sentido de ausência de boas maneiras e falta de higiene, que ela já estivesse habituada cá,
E depois haveria outras diferentes lá que a chocaram e vice-versa no caso da Filipa de Lencastre, embora tenha aí uns... Até porque, repara, a falta de higiene é uma constante em Portugal. As posturas municipais, as posturas municipais vão-se sucedendo precisamente com a exigência do limpar as ruas, do limpar a zona em frente à porta, de não se atirar as ditas águas que não eram bem águas. Exato. A qualquer hora e para qualquer sítio. Portanto, a limpeza é até nós temos esgotos depois com o Marquês de Pombal e na Baixa de Lisboa, não é? Mas a limpeza foi sempre o asseio, a higiene foi sempre uma preocupação muito grande. Sim, não era provavelmente uma coisa que tivesse ausente da preocupação das pessoas. Da municipalidade, sim. Não é? Portanto, as posturas sucediam-se de tal forma que dá a ideia que não surtiu efeito nenhum, não é? Claro, efeito não surtia, mas para todos os efeitos era uma preocupação. Era uma preocupação, claro. Até porque se achava, e muito bem, que toda aquela porcaria, toda aquela poluição sim. Causava doenças. Claro. E tinha lógica, não é? Sim, sim. E tinha lógica. E a questão dos... eu acho que até são separáveis. Uma coisa é a questão do banho, já lá vamos, mas a questão dos esgotos e dos dejetos foi resolvida muito tarde. Olha, em Inglaterra, por exemplo, lembro de eles terem um problema já muito tarde com o rio que ficou infestado e ficou um cheiro nauseabundo pela cidade toda. Não se esqueça que quando o Marquês de Pombal fez a rede de esgotos na Baixa de Lisboa era a cidade mais moderna da Europa, não é? Portanto, com os pavimentos, calçados, com os esgotos. Portanto, esse problema ainda não estava resolvido nas outras cidades. Não é? E a questão dos banhos é outro mito daquela época. Obviamente que havia uma pressão religiosa para que não houvesse banhos, mas não é verdade que as pessoas não tomassem banho nenhum, não é? É assim, também há um historiador que disse nenhum banho em 1000 anos, não é? Também não está correto, não é? Também havia quem dissesse não, tomava-se banho quando se nascia, quando se casava e quando se morria. O que é facto é que, por exemplo, nestes tratados de educação, nestes tratados de obstetrícia, por exemplo, que havia, se recomendava o banho até diário para a criança, para o bebê, depois de nascer. Havia uma quantidade de cuidados de banhos com água perfumada, banhos mais quentes, mais frios, fosse rapaz, fosse menina. Portanto, havia realmente uma preocupação com a higiene. Depois de passar a fase de criança, não sabemos, portanto, já não há propriamente grandes recomendações. O que é facto é que o banho, repara, o banho diário também é uma modernice. Claro, sim, o diário absolutamente. É uma modernice, não é? O banho custa dinheiro. Claro, sim. E é uma modernice, voltando um bocadinho àquilo que há bocadinho falávamos. Há 60, 70 anos tomava-se banho uma vez por semana, normalmente ao sábado ou ao domingo. Sim. Portanto, quer dizer, a higiene também, e hoje em dia também há quem diga que se toma banho a mais e que se limpa demais os poros e que fica permeável às infecções e aos vírus e isso tudo. Portanto, isso são concepções que vão mudando. Agora, o que é facto é que, por exemplo, nós estudando, vê-se às vezes nos enxovais, e vê-se que, por exemplo, as infantas que vinham ou que iam casar ou que iam casar, levavam no seu enxoval imensa roupa para mudar. Portanto, é porque elas levavam roupa lavada, é porque elas tinham roupa lavada, é porque elas sabiam de lavar, não é? Claro. Conhece-se, por exemplo, o caso de Santa Joana Princesa, que andou anos com a mesma camisa e que quase que morria com as pulgas e com os piolhos, mas isso aí tem a ver com, portanto, uma mortificação que ela fazia, É claro que as pessoas haviam de se lavar, não como hoje, porque isso também é um conceito relativamente moderno, mas lavavam-se com certeza. Até porque há um lado da higiene que é cujo benefício é direto e é sentido imediatamente, nomeadamente esse, não é? Ou seja, a pessoa, os animais, para descer o mais baixo possível, os animais também se limpam, não é? Os animais têm noção de estar-nos embutido quase geneticamente a noção de que a acumulação de sujidade cria comichões, atrai. Esse lado era mais ou menos evidente. Sendo certo, essa mortificação ligada à ausência de higiene tem muita piada, não é? Que é uma coisa que parece um bocadinho ridícula hoje em dia. É um extremo, não é? É uma mortificação. Exato. Até porque não era mortificação só para o próprio, também era mortificação para os outros. Mas repare, o banho também foi um bocadinho um interdito da religião, porque os romanos tinham as termas,
Os árabes tinham os banhos públicos e depois, com o cristianismo, os banhos foram-se fechando, não é? Claro. Foram-se fechando, porque realmente eram promíscuos, mesmo havendo banho para mulheres, banho para homens, mas de qualquer maneira havia alguma coisa de promiscuidade e foram-se fechando, não é? Portanto, nós aqui temos sempre subjacente o poder da igreja, o poder da religião, o pecado, a nudez, tudo isso, não é? Eu acho que essa é a chave para perceber isto, porque a pessoa... olhando para trás, o banho hoje em dia é um ato 100% individual, à partida, não é? Pelo menos, não é? A pessoa está a tomar banho sozinho e, portanto, não se coloca questões relacionadas com isso e, portanto, a igreja não tem grandes razões para se opor ao banho porque a pessoa toma banho em casa sozinha. Claro. Acabou, não é? Sim. Mas o ponto de comparação à época não era esse, era dos banhos públicos romanos, que de facto, bem ou mal, eram sítios, sabe-se isso perfeitamente, que eram sítios promíscuos, porque a moral da época era completamente diferente. Claro. Portanto, o que a igreja via ali não era higiene versus falta de higiene, mas sim promiscuidade versus a ausência dela. Né? Claro. E aí a escolha era fácil. Né? Claro. Entre uma coisa e outra, a resposta era acabar com eles, porque a terem-se mantido os banhos eles não teriam existido como existem agora, teriam existido em banhos públicos, que acho que existiam em alguns lugares, não é? mas pelo menos na maioria dos sítios não existiram. Não é? Isso é engraçado. Aliás, outro aspecto engraçado da religião, pegando aí, é sendo certo que aquilo era uma altura com uma religiosidade muito presente, também havia uma presença enorme do paganismo. Sim, não é? No dia-a-dia, nas festas e até nas crenças das pessoas. Não é? Sim. Aliás, repara, a própria igreja não se tinha o respeito que hoje em dia se tem. Na igreja, por exemplo, nos concelhos, muitas vezes na ausência da domus municipalis, que era onde se reuniam os homens bons, portanto os governantes dos concelhos, muitas vezes reunia-se na igreja, conversava-se, comia-se, dançava-se, muitas vezes, e isso por exemplo fala-se nos livros de milagres, muitas vezes as pessoas faziam romarias, peregrinações a um determinado santuário e depois acabavam por dormir no santuário e lá bebiam, lá dormiam, lá festejavam, portanto tudo isto tem um misto de religião, de paganismo, de crença, de mezinhas, de magia, de encantamentos, de coisas diabólicas, de filtros do amor, de filtros do desamor, portanto tudo convive nesta época. E é outra vertente do pragmatismo da igreja em relação nesse caso a capacidade de conviver com um paganismo existente num monte de coisas, não é? E no fundo cada um mais ou menos ter o seu espaço, sendo que era um paganismo maior do que existe hoje em dia, embora existam várias coisas. E depois também há a própria igreja e o cristianismo, ou o catolicismo em particular, têm embutido algumas coisas relacionadas com o paganismo, desde logo as festas, mas os próprios santos, por exemplo, são uma maneira de embutir alguns cultos pagãos que existiam e as próprias festas populares, muito ligadas também aos cultos agrários, por exemplo, às épocas das sementeiras, das colheitas, das vindimas, portanto isso também tem algo de paganismo, não é? E as festas populares muitas vezes eram feitas com base nesses cultos agrários, não é? Portanto, havia um misto de tudo, não é? E havia da parte do povo, por exemplo, e por acaso até uma pergunta engraçada, isso era o peso do paganismo era transversal à sociedade, digamos assim, ou estava mais concentrado no povo? Quando se fala em paganismo, fala, por exemplo, em encantamentos? Sim, esse tipo de coisas. Sim, também. Ou seja, os nobres também... Também, por exemplo, estou-me a lembrar do caso de uma filha de Dom Afonso IV que foi casar para Castela com o rei Afonso XI de Castela e que depois o rei Afonso XI tomou-se de amores por uma amante, da qual teve vários filhos, uma bela Leonora, e o Afonso XI e a Nossa Maria não conseguiam ter filhos, depois ela lá entrou em trabalho de parto, e o que é facto é que as crónicas referem que essa Leonor, portanto a amante do Afonso XI, juntamente com uma moura muito sabedora destas artes, estiveram ali a fazer
fazer ao longe maldades para que a Rainha Maria não conseguisse ter a criança. E depois foi preciso ali uma estratégia, porque entretanto alguém percebeu que a Rainha não conseguia parir porque havia a outra mais a Moura que estavam ali a fazer aquelas maldades todas. Sim. E então utilizaram uma estratégia que é tocar os sinos e mandar dizer que a Rainha já tinha tido a criança. Mentira, não tinha tido. Sim. Mas mandaram dizer isso. E então a Leonor e a Moura, pronto, ficaram sem perceber como é que ela já tinha tido o filho quando elas estavam-lhe a fazer tantas maldades para não ter, e deixaram de fazer as maldades, e foi então que a Rainha teve a criança. Portanto, isto é contado nas crónicas, isto é assumido, portanto é claro que esse paganismo, estes encantamentos, estas magias existiam a nível do povo e existia também a nível da nobreza. Era aceito. Essa história tem muita piada, porque eu esperaria que houvesse menos a nível da nobreza, é engraçado. Não se esqueça também que a falta de cultura, a falta de conhecimento era muito, não é? Claro, portanto, eu digo tudo era muito propício a este tipo de coisas, claro. Era muito propício. Eu só imagino, a minha intuição nesse sentido é porque a Igreja tinha um peso maior junto da nobreza ou pronto, estava mais preocupada. Aliás, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, até por exemplo, a nível da Igreja há muitos concílios, há por exemplo penitenciais, que eram os livros das penitências, que falam, e falam muito em penalizações àquele que der aquele ou aquela que der beberragem a outro para produzir determinado efeito. Beberragem que pode ser o elixir do amor ou o elixir do desamor. Portanto, este tipo de mezinhas eram aceitos, tanto é que há penalizações da Igreja para quem fizer esse tipo de coisas. Portanto, isto sabia-se que existia. Claro, exatamente. Aquelas ai. Sim, não, exatamente. Umas bruxas, não é? Não, exatamente. O meu ponto era só que... Mas eu admito que isso seja uma explicação limitada, que a Igreja tinha um poder regulador, digamos assim, maior sobre a nobreza do que sobre o povo, também porque estava menos... Não, também sobre o povo. Mas havia aquela questão dos casamentos furtivos. Sim. É? Ou seja, basicamente as pessoas casavam-se de uma maneira muito menos solene. Sim, mas que a Igreja continuava a insistir que deveriam casar na Igreja, não é? Mas isso, está a ver, olha, isso é um precursor da nossa união de facto. Exato, sim. Portanto, o casamento furto ou o casamento cunhuçudo, portanto... Cunhuçudo? Cunhuçudo. Cunhuçudo? Cunhuçudo. O casamento de pública fama, portanto, era aquele que era dado como válido se fosse provado por testemunhas que as pessoas viviam juntas há 7 anos, há 7 anos ou mais. Sim. Portanto, isso era o casamento cunhuçudo, conhecido. Sim, exatamente. Sim. Ou de pública fama. Ou então o casamento furto, em que bastava realmente um e outro jurarem entre si que queriam viver juntos e pronto, isso era válido como um casamento. Mas do ponto de vista da Igreja, como é que funcionava? Era desejável que o casamento fosse feito de outra forma, mas uma vez feito assim, valia? Valia, portanto os filhos não eram considerados ilegítimos. Ok, engraçado. Pois lá está, é um pragmatismo... É um caso de pragmatismo maior. Mas a Igreja continuava a bater que as pessoas deveriam ir à Igreja casar-se, não é? Não, claro que sim. Mas havia muito casamento. A Igreja sempre teve isso e continua a ter essa dualidade da posição oficial e a posição oficiosa. E aliás, até há mesmo a legislação régia que diz para que os párocos locais continuem a insistir que as pessoas vão à igreja e evitarem ao máximo estes tipos de casamentos, mas o que é facto é que a prática era essa, havia muita gente que casava assim. E as igrejas, aquilo que Ana dizia há pouco das igrejas de se passar muita coisa na igreja, que hoje em dia não acontece, é outro pormenor engraçado, porque hoje a igreja é um espaço solene, mesmo nas aldeias, é um espaço solene, circunscrito, onde acontecem as celebrações e pouco mais. Não é? Antigamente era muito mais polivalente, não é? Era, e era muito mais um centro de convívio das pessoas, exatamente. Não é? Chamava muito mais as pessoas a conviverem do que hoje, não é? Exato. Isso é interessante porque coincide muito com a descrição que uma convidada anterior, a Esther Musonico, fez das sinagogas.
ainda hoje em dia, mas isso hoje em dia, porque ela chamava a atenção que é uma realidade diferente das igrejas, porque é um espaço muito mais barulhento, em que as pessoas estão a discutir, é quase uma associação, mais uma associação recreativa, obviamente que também tem o lado religioso, não é? Claro, mas acrescenta a esse lado religioso, esse lado recreativo, que as igrejas hoje em dia não têm. Hoje em dia não têm, mas na altura tinham. Exato, hoje em dia não têm, exato. Na altura tinham. Na altura tinham, é interessante. Sim. A propósito das igrejas, não tem tanto assim que ver, mas ocorreu-me isso. A celebração, como sabe, era feita em latim, não é? O que, aliás, foi uma coisa que subsistiu até há pouco tempo. E havia, da parte das pessoas, uma memória da oralidade incomparável com a que existe hoje em dia. É uma coisa que claramente se perdeu. Hoje em dia a nossa memória... Hoje em dia nós temos na nossa memória muito menos a esse nível do que se tinha antigamente. Havia pessoas que decoravam livros inteiros ou histórias inteiras de memória e que depois conseguiam recitar horas a fio, não é? Que é uma coisa que hoje em dia não acontece, porque a pessoa tem a sorte de poder usar Pronto, mas também não se esqueça que as pessoas eram muito iletradas, não é? Portanto, não se esqueça que o saber ler, o saber escrever era apanágio de elites, não é? Portanto, o povo fixava as coisas e ia às papagueando, não é? Claro que sim, mas também me parece... Isso é verdade, absolutamente, mas parece-me haver outra algo sobre isso, que é claramente sim, ou seja, havia um lado que não era de escolha, mas também havia... Por exemplo, eu lembro-me de ver algures uma coisa que eu achei surpreendente, que era que isto pré-invenção da imprensa. A escrita era vista como uma espécie de tarefa menor. E havia muita gente letrada, por exemplo, ligada à igreja, que não escrevia diretamente, mas sim tinha alguém a escrever aquilo que a pessoa ditava. Ou seja, o ato de escrever era como se fosse uma tarefa física que era melhor deixar para outra pessoa, para não conspurcar a tarefa intelectual, que era simplesmente a de pensar e falar enquanto outra pessoa escrevia. Um bocadinho parecido com o que acontecia com os datilógrafos, não é? Quando se inventou depois a máquina de escrever, é que havia pessoas que escreviam o que outros ditavam, não é? Sim, as secretárias, não é? Exatamente. Por exemplo, que fazia o que o patrão, o diretor dissesse. Mas aí não sei se não está também a adorar um bocadinho a pílula. Porque, se calhar, não sei, estou-lhe a perguntar. Pois, não sei se não está um bocadinho, porque repare, também havia muitos governantes que não sabiam escrever. Não é? Tivemos reis que não sabiam escrever, por exemplo. Claro. Portanto, daí a necessidade de ditar para alguém ou de alguém escrever por eles. Não sei se era só para se dedicarem ao digno ofício de pensarem e não perderem tempo a escrever, se era mesmo não saber, não é? Claro, aqui era no fundo, o que aqui está a ser verdade, mas admito perfeitamente que não seja, até porque já não me lembro onde li isto, mas o que está por trás disto é uma primazia da palavra dita em detrimento da palavra escrita, que é um bocadinho o inverso do que existe hoje em dia, não é? Hoje em dia dá-se mais valor à palavra escrita. E o que isto, quando eu li isto, me chamou a atenção é que, porventura, naquele tempo dava-se mais valor à palavra dita, não é? À oralidade em detrimento do que estava escrito. Mas pode não ser verdade, não é? Não, mas é verdade. Claro que era. Mas tem principalmente a ver também com a iliteralidade das pessoas. Sim, com o facto de elas não saberem escrever. Sim. Eu queria falar de outro aspecto interessante do livro, mais relacionado com a história política, e que também liga a esta questão da religiosidade. Por exemplo, algo que eu creio que é menos conhecido, ou que não é particularmente conhecido, é que nem todo o país vivia sob o regime feudal diretamente. Havia de facto a nobreza concentrada sobretudo a norte do país, no fundo por onde se tinha dado a reconquista, mas mais para sul havia um peso grande dos concelhos, que tinham uma lógica, obviamente com as devidas comparações, mas tinham quase uma proto-democracia local, não é? Porque eram eleitos os homens bons, não é? Portanto, as pessoas com mais posses e também... É o passado da nossa municipalidade. Exatamente. Mas é engraçado porque, no fundo, aquilo funcionava numa lógica semidemocrática, obviamente com várias nuances, nem toda a gente votava. Eu não sei, claro. não sei se havia um voto como hoje em dia... Repare, portanto, havia alguma democracia, não é? Com algumas aspas, porque, por exemplo, os governantes dos concelhos, os ditos homens bons, Exato. eram eleitos pelos vizinhos. Os vizinhos eram os habitantes desse munícipes, concelho, os munícipes atuais, portanto, os habitantes desse concelho, portanto, eles elegiam... E como é que eles elegiam?
Se quer que lhe diga, não, acho que era com umas tabuinhas. Pois, devia ser braço no ar quase, sim, umas tabuinhas. Agora, repare, havia alguma democracia porque elegia os homens bons. Agora, quem eram os homens bons que elegiam? Normalmente eram os mais ricos, eram os mais cultos, aqueles que eram considerados mais capazes. Depois também havia pessoas que eram excluídas dessa votação, por exemplo, os mouros, os judeus, as mulheres, imagino. As mulheres, portanto, eram excluídas dessa votação. Portanto, é assim uma democracia com algumas aspas, mas se nos lembrarmos da própria democracia grega... Exatamente, também não votava toda a gente, nem de perto nem de longe. Pronto, nem de perto nem de longe. Agora, realmente isso é o embrião da nossa municipalidade, porque havia os homens bons, que eram dos nossos presidentes de Câmara e de Junta, que se reuniam na Domus Municipalis, portanto, na Casa Municipal, a nossa Câmara, não é? Que faziam as posturas locais, tinham oficiais próprios, portanto, tinham funcionários próprios do Conselho. Portanto, é realmente o embrião da nossa municipalidade, embora houvesse sempre funcionários do rei, portanto havia sempre ali uma ligação com o rei. Claro. O caso do alcaide, o caso do mordomo que ia cobrar os impostos, mas de qualquer das maneiras era muito melhor viver-se num concelho do que se viver num senhorio, não é? Sim. Até havia um ditado, como é que é? Vizinho cavaleiro. É melhor viver com o vizinho mau do que cavaleiro mesquinho. Isso, exatamente. Algo assim. Portanto, mesmo que vivêssemos num concelho onde tivéssemos um vizinho mau, era sempre melhor do que estar a viver sob o domínio de um cavaleiro, sim, não é? Agora, o país estava dividido realmente numa zona senhorial. E quando falamos de uma zona senhorial, são senhores tanto da nobreza como do clero, não é? Tanto da nobreza como do clero. Portanto, as terras eram dadas como recompensa da ajuda militar prestada durante a Reconquista, não é? Portanto, estava dividido essencialmente entre um norte senhorial e um sul mais concelhio, não é? E a maneira como isso processou, julgo, foi, mas confirmo se eu estiver enganado, a Reconquista inicialmente, até porque vem à boleia das cruzadas, por uma série de movimentos, capta e atrai uma série de nobres, até vindos de França, por exemplo, não é? Que ajudam ao processo da Reconquista e que como recompensa por isso recebem as ditas terras, não é? No fundo era... E depois as ordens religiosas e militares. E as ordens religiosas e militares a mesma coisa. Os concelhos surgem quando se esgota esse filão, em certo sentido, não é? Ou seja, quando deixa de haver nobres e ordens militares, também porque a maré a nível europeu também muda ligeiramente, sim, não é? E a partir do final da Reconquista acabou-se as doações à nobreza e ao clero, não é? Portanto, e repare, a criação de concelhos também funcionava um bocadinho como contraponto do poder senhorial, não é? Portanto, porque o rei também não poderia estar só a dar aos senhores, que isso também seria perigoso para si próprio. Claro, portanto, sim, é um bocadinho um contrapoder. Sim, sim. Aliás, já vamos falar disso, que é interessante essa fricção, conflito entre o poder real e o poder senhorial. No caso dos concelhos, o que havia obviamente o poder central, digamos assim, para fazer um paralelo com a atualidade, que era o poder do rei e que era despótico, como acontecia em todo lado na altura, mas depois havia o poder local, que tinha essa capacidade de decidir. E que tinha autonomia. Tinha alguma autonomia administrativa, judicial, económica. E as condições de liberdade, digamos assim, eram melhores, obviamente, nos concelhos do que nos... Eram melhores porque, repara, a pessoa que vivia no concelho estava sujeita ao estabelecido na Carta de Foral, que era o documento que criava o concelho, não é? Estava tudo já estipulado. Sim. Enquanto que, se trabalhasse num senhorio, estava sujeita às arbitrariedades que o senhor se lembrasse de fazer, não é? Não, isso absolutamente. O que eu ia perguntar é, se deixarmos de parte a questão da liberdade, o resto daquilo que compõe a qualidade de vida, digamos assim, ou seja, a disponibilidade de alimentos, até de higiene e cuidado de saúde, também era melhor nos concelhos do que era... Sim, claro, até porque nos senhorios os camponeses davam quase tudo para pagamento da renda. Portanto, davam quase tudo. Qual era a percentagem? Variava de senhorio para senhorio. Mas há uma noção da média, digamos assim?
era muito. A média era muito. Sim. A média era muito. E, sobretudo, quando se aproximavam, por exemplo, a época das colheitas, a época das vindimas, a época das festas, o Natal, a Páscoa, então aí, portanto, os pagamentos, os impostos se dobravam. Era muito. E quando houvesse guerra, por exemplo? Era muito, e muitas vezes os camponeses, sobretudo em maus anos agrícolas, os camponeses ficavam praticamente sem comida porque tinham de dar. E não se esqueça que isto era principalmente pago em géneros, não é? Também havia outras formas de pagamento, mas era muito dado em géneros. Portanto, ovos, galinhas, porcos, cereais, vinho, azeite, tudo isso, não é? E, portanto, quem trabalhasse no senhorio estava sujeito à arbitrariedade do senhor e não havia nada que legislasse isso. Portanto, variava de senhor para senhor, para além depois dos muitos impostos que tinham de pagar sem ser pela produção, desde que utilizasse o moinho, desde que utilizasse o forno, desde que utilizasse o lagar. Se o camponês de um senhorio se apaixonasse por uma camponesa de outro senhorio, tinha de pagar um imposto. Se alguém da sua família morresse, tinha de pagar um imposto, quer dizer, morria-lhe o familiar, ainda pagava o imposto. Portanto, era assim uma arbitrariedade muito grande. Nos concelhos também se pagava muito, mas as pessoas tinham mais liberdade e já sabiam o que se esperava, não é? Portanto, é completamente diferente. Deixa eu fazer uma pergunta ignorante. Eu adivinho pelo menos parte da resposta. Porquê é que não havia migração dos senhorios para os concelhos? Tinha que ver apenas com a servidão e com o facto não era bem uma propriedade, mas do camponês estar obrigado a manter-se no... Repare, nós também temos de contextualizar as coisas na época. Como eu há bocadinho lhe falei, os 5 primeiros séculos da Idade Média são séculos de invasões, em que são séculos de guerra, em que as coisas estão destruídas, em que há uma recessão económica, em que há uma regressão urbana, em que as pessoas fogem das cidades para os campos. E repare que a única riqueza que se tem é terra. Portanto, vive-se da terra, não há mais nada. Portanto, há necessidade de ter uma terrinha para viver. A partir da altura que as coisas começam a melhorar, a progredir, a desenvolver-se, a compor-se, o próprio feudalismo começa a enfraquecer e entra em decréscimo, não é? É claro que as pessoas podiam mudar, se quisessem poderiam mudar, poderiam ir viver para um concelho, mas até a própria mobilidade na época era complicada, não é? E provavelmente tinham que abrir mão da terra que tinham arrendado claro, no senhorio e depois não iam ter nada do outro lado. Porque normalmente as terras eram arrendadas em 2 ou 3 vidas, não é? Portanto... Exatamente, sim. Não, isso é um fenómeno interessante, não é? Porque a realidade só num país, não era bem um país na altura, não é? Mas pronto, no reino, onde havia essa dualidade tão grande, e só pode subsistir se houver impedimentos à migração, não é? Claro. Senão toda a gente mudava para os concelhos onde no fundo havia uma vida melhor do que havia do outro lado. Embora também nos senhorios houvesse um contraponto, porque obviamente o negócio era altamente prejudicial para os camponeses, mas também é importante dizer que eles recebiam alguma coisa em troca, recebiam a proteção do senhor, e acho que até havia em caso de guerra. Exato. E havia também algum não sei se isso era o caso em todo o lado, mas em alguns sítios havia a obrigação pelo menos suposta obrigação do senhor de fazer algumas festas durante o ano em que alimentava no fundo o povo. Não era comum. Poderia haver em alguns sítios, mas não havia nada de obrigatório nesse sentido. Não. E ser supostamente obrigatório funcionar... Não está a fazer confusão com as pitanças, não? Não, julgo que não. Não sei o que é que são as pitanças. As pitanças. Pronto, as pitanças... Nem adivinho o que é que são as pitanças. Mas já fala aí no livro. Tem a ver com galinhas? Não tem a ver com pitas, não tem a ver com pitanças. Não. As pitanças eram festas que normalmente se faziam nos aniversários das mortes, porque em vida preparava-se a morte. Em vida preparava-se o passamento para a outra vida. E então, normalmente, as pessoas, desde o mais rico ao mais pobre, deixava decidido aquilo que queria que se fizesse. E, por exemplo, a nível da nobreza e da realeza,
havia muito costume de, durante o primeiro ano após a morte, se fazer pelo aniversário, todos os meses, os saimentos, que eram cerimónias religiosas, em que se fazia a missa. Como existe hoje em dia, não é? Sim, só que aqui tinha uma outra particularidade, que era, hoje em dia faz-se a missa, não é? A missa, pronto, mensalmente faz-se a missa, mas depois aqui havia os saimentos, que era sair da igreja... Uma procissão, era? Um género, ir à campa, portanto, onde a pessoa estava, e benzer, e fazer umas orações, portanto, que eram os saimentos. E, para além disso, havia as pitanças, portanto, a pessoa, quando morria, também deixava em testamento onde é que se ia arranjar o dinheiro, onde é que se ia buscar o dinheiro, para depois, nos aniversários da sua morte, se fazer uma festa para o povo. Portanto, dava-se alimentos ao povo, isso eram as pitanças. Era, portanto, uma pequena festa, uma pequena festa em que se dava alimentos ao povo, mas era para que, nada se fazia por acaso, não era? Para que também o povo perpetuasse a memória de quem lhe dava a pitança. Exato. E rezasse pela salvação da alma de quem lhe estava a dar a pitança. Sim, na convicção de que a pitança ajudaria a salvar os pecados, não é? Exatamente. E que a alma seguisse um bom caminho. Exatamente. Vou pegar nessa questão das cerimónias religiosas, porque isso leva-nos a outra distinção interessante entre os conselhos e os senhorios, que é o facto de... E é interessante até porque se mantém hoje em dia. O grau de religiosidade nos conselhos era menor do que nos senhorios, o que é um fenómeno que se mantém hoje em dia entre o Norte e o Sul de Portugal. Não é? O Sul de Portugal é tendencialmente menos religioso, em média menos religioso do que o Norte. E já na altura era assim, não é? Não sei muito bem se seria assim. As pessoas eram muito religiosas. E repare que nos concelhos, o que é que marcava a vida das pessoas nos concelhos? O toque do sino. Mas, por exemplo, o rácio de igrejas por quilómetro quadrado, por exemplo, nos concelhos era assustador. Todos os concelhos tinham a sua igreja. Bom, eu estou a dizer isto, não tenho obviamente os números à minha frente. Eu lembro de ter lido isto, salvo erro, naquele livro da História de Portugal, que foi coordenado pelo Rui Ramos e depois até a certa altura saiu no Expresso. E achei isso curioso, sobretudo porque é uma realidade que se manteve até os dias de hoje. A lógica não era que as pessoas não fossem religiosas nos concelhos, não fossem crentes, porque eram, não é? Obviamente isso era transversal, mas o peso no cotidiano, digamos assim, o Norte mesmo hoje em dia, e por exemplo no pós-25 de Abril, tornou-se muito visível com o peso da igreja a norte, não é? E a pessoa vai ao norte ou vai ao Alentejo e a realidade é muito diferente. Mais igrejas, e procissões mesmo hoje em dia, não é? Uma série de eu tenho muita família no norte. Hoje em dia isso é muito visível. Agora, na Idade Média as pessoas eram muito religiosas, tinham muito medo da morte, e esse medo da morte, medo do pecado e de morrer em pecado, e repare, tudo isso era muito fomentado pelo clero, logicamente que era fomentado pelo clero, e não sei se nos concelhos haveria menor religiosidade, até porque tudo era comandado pelo toque do sino da igreja. Desde o começar do dia até o deixar a atividade, o largar do trabalho, ir almoçar, as festas, as desgraças, os casamentos, tudo era regulado pelo toque do sino. Portanto, não sei se seria assim tão menos religioso nos concelhos. Eu também não sei, agora fiquei com curiosidade de ir revisitar essa parte, até porque depois tudo isto também depende daquilo que nos chega hoje em dia, claro, né? Em termos de informação. Claro. Falando agora dos senhorios, né? No fundo da nobreza, esse é outro lado interessante demais aqui em termos de história política, que havia lá está um conflito entre o rei e a nobreza, que foi um conflito que depois acabou por ser vencido, em certo sentido, na maior parte dos países europeus pelo monarca, e depois deu lugar às monarquias absolutas, mas que no início, acho que em Portugal até não foi dos países piores. Portugal não foi, não. Mas os nossos reis, a França foi um horror, não é? Mas os nossos reis, honra lhes seja feita, conseguiram sempre manter o seu poder, até porque houve determinados direitos que esses senhores feudais não podiam ter. Por exemplo, em França cunhavam moeda,
Cada senhor cunhava a sua moeda. Em Portugal isso não era permitido. Por exemplo, a Justiça Suprema, ou mandar matar, ou mandar cortar os membros, exato, também não era permitido. Portanto, houve sempre determinadas prerrogativas que foram sempre prerrogativas régias. Portanto, os nossos reis não abriram muito, embora tivessem realmente feito muitas doações, e cada senhor no seu senhorio era um pequenino rei. Portanto, tinha poder, tinha muito poder sobre os seus camponeses e, inclusivamente, não pagava impostos ao rei. Muitas vezes os funcionários régios estavam impedidos de entrar no senhorio, mas havia, por exemplo, os nossos senhores feudais nunca comandaram exércitos, era o rei que comandava sempre o exército. Portanto, havia determinadas prerrogativas que foram sempre régias. E depois também... sucessivamente se foram lançando medidas também para limitar um bocadinho esse poder, o caso das confirmações, o caso das inquirições, em que, portanto, eram formas de verificar se os nobres ou o clero tinham aumentado o seu território, teriam absorvido o território que não lhes tinha sido doado. Portanto, houve... Era a coroa a sancionar, no fundo, a propriedade. Exato. Porque, repare, quanto mais propriedade, mais poder, não é? Exato. Portanto, para evitar que realmente houvesse apoderações ilegítimas de território, portanto, os nossos reis foram sempre fazendo esse tipo de medidas, de confirmações, de inquirições, portanto, inquéritos à população a ver a quem é que pertencia àquela terra e, portanto, a correspondente carta de confirmação. Portanto, honra nos seja feita, os nossos reis souberam, tirando um caso ou outro, nosso Dom Sancho II viu-se aí a braços com muita confusão, mas também foi um rei um bocadito mais fraco e que talvez não se tivesse apoiado onde devia, mas de uma maneira geral essa situação não se verificou em Portugal. Mas eu não acho que nós tenhamos sido mal servidos em termos de reis, mas iria mais para uma explicação contingencial, apesar de tudo, ou seja, imagino que o processo de formação do país tenha sido também diferente do que aconteceu noutros países e que tenha ditado, lá está no caso de França, por exemplo, um poder da nobreza maior do que aquilo que veio a existir em Portugal. E, por exemplo, seja em França, seja, por exemplo, em Inglaterra também. Observa-se uma coisa curiosa. Por exemplo, nós temos 4 dinastias, não é? Na prática, se a pessoa quiser ir à essência, nós podemos considerar quase que há uma dinastia. Porque eles estão todos relacionados. Obviamente que não há uma linha... descendência direta, mas há uma descendência familiar. Mas eles são todos descendentes do Afonso Henriques, ou seja, há uma ligação entre eles. Não era o caso na Inglaterra, de certeza, e em França creio que também não. Havia famílias, diferentes famílias com muito poder, não é? Sim. E que tinham a pretensão... Aqui é mais ilegítimo, menos ilegítimo, mas há um fio condutor. Aliás, o nosso Filipe, o nosso primeiro Filipe, portanto, era... neto de Dom Manuel. Exatamente. Às vezes era preciso ir ao lado, não é? Claro, mas também se fez isso dentro da mesma dinastia. O Dom Manuel I, por exemplo, não era... Sim, não era filho de Dom João. Não era filho de Dom João II, era primo. Era primo e cunhado. Portanto, primo e cunhado, irmão da rainha. Acumulava. Não era difícil acumular graus familiares, tendendo realmente aos casamentos muito endogâmicos. Pois, exatamente, que eram mais endogâmicos, por exemplo, em Portugal do que noutros países, ou era... pelo menos na Península Ibérica, eles casavam todos muito entre... Sim. Outro fenómeno interessante é que eu tenho a sensação de que a Península Ibérica era muito mais, nesta altura, era muito mais homogénea do que é hoje em dia, ou seja, obviamente que havia reinos diferentes, mas, em primeiro lugar, não havia a noção do Estado-nação, que é uma coisa muito mais tardia. Claro. E havia, por exemplo, a nobreza era muito permeável. A nobreza portuguesa, por exemplo, muitas vezes estava mais próxima, se calhar, com a nobreza da nobreza castelhana do que do povo português, em certo sentido, não é? Havia uma... Mas olhe que aí, por exemplo, lembre-se do caso de Dona Teresa... da mãe de Afonso Henriques, que se apoiou, por exemplo, nos nobres galegos e que a nobreza portucalense não gostou nada, não é? Que via aí um risco para a possível independência do reino. Portanto, também havia conflitos desses, não é? Mas eu digo, por exemplo, eu creio que a certa altura o castelhano era quase a língua franca entre a nobreza espanhola, nos vários reinos que correspondem ao que hoje é a Espanha, e Portugal. Ou seja, que havia uma convivência muito mais próxima do que a pessoa julgaria sendo reinos diferentes naquele período. Mas posso estar enganado, esta era a sensação que eu tinha em relação a isso.
que é importante também perceber na altura, e está por trás da lógica dos senhores, e explica porque é que depois, no fundo, os conselhos foram mais bem-sucedidos, é que naquela altura, quando um país ou um reino pensava em enriquecer, digamos assim, em aumentar o património, não pensava no comércio em primeiro lugar, pensava na guerra, não é? Claro, mas isso depois também... Depois também se altera, exatamente. Claro, também se altera, não é? É a tal diferença. Exatamente. É a tal diferença. A primeira resposta é guerra antes de comércio, sendo que os conselhos tinham muito mais a lógica comercial. Claro. A propósito, como é que funcionava a defesa dos conselhos? Havia o alcaide. O alcaide era o representante do rei e tinha a seu cargo, portanto, a missão da defesa do conselho. Muitas vezes havia situações em que havia metade do rei, metade do conselho, mas de uma maneira geral isso estava a cargo do alcaide, que era o funcionário do régio. Sim, era o governador civil, não é? Por aí. Quase, não é? A minha pergunta é mais pelo seguinte: nos senhorios o que acontecia era que os nobres eram quem compunha o exército. Obviamente que havia vários mas tipos. Mas os conselhos depois também passaram a ter exército. Que era composto por quem? Porque a minha pergunta é, como nos conselhos a principal atividade, quando não era a agricultura, era o comércio. O comércio e o artesanato. Exatamente, e esse tipo de ofícios, não havia... Onde é que as pessoas eram formadas na arte da guerra, digamos assim? Repare, os homens bons, aquilo que se chama os homens bons, eram os antigos cavaleiros. Portanto, é uma terminologia também que muda porque, pronto, a guerra felizmente deixa de haver, não é? E então os próprios cavaleiros passam a chamar-se homens bons. E no conselho tínhamos os homens bons, que eram os antigos cavaleiros vilãos, e os peões. Portanto, eram os que combatiam a cavalo e os que combatiam a pé. Portanto, exato. A diferenciação no conselho é entre os cavaleiros vilãos ou os homens bons, mais tarde são os homens bons, e os peões. Portanto, há toda uma tradição de esses homens continuarem a possuir o seu cavalo e a serem adestrados para o exército. Mas qual era... O que eu estou a tentar aqui desmontar e perceber é qual é o sustento económico para isto, porque nos senhorios o que acontecia era que os senhores basicamente não faziam nada daquilo que nós hoje em dia entendemos como diretamente produtivo e viviam à custa de rendas. Sim, no fundo eram os impostos que lhes eram pagos. Nos conselhos, como é que a coisa funcionava? Ou seja, esses homens bons e os peões, qual era o emprego full-time deles, digamos assim? Não, repara, os peões trabalhavam em tudo. Os homens bons trabalhavam na administração do Conselho, tal e qual como agora os nossos órgãos autárquicos, o nosso Presidente da Câmara, o nosso Presidente da Junta, não é? Não trabalha noutra coisa que não naquilo, não é? Portanto, esses trabalhavam nisso. Os peões trabalhavam em tudo. Então, mas seriam piores combatentes do que os nobres, provavelmente, que tinham o tempo de ócio para entregar ao treino, não é? Pronto, mas não nos podemos esquecer que, entretanto, a guerra também deixou de existir, não é? Felizmente as coisas compuseram-se e a guerra deixou de existir. Portanto, não vamos ter talvez também tão grande necessidade de ter exércitos permanentes e treinos constantes e não sei o quê. Agora, a partir de uma determinada altura, os conselhos também passam a ter o seu exército. São chamados os besteiros, também passam a ter o seu exército. Pois, mas mais tarde, então? Mais tarde. Ok, interessante. Porque antes disso, sempre que havia guerras, por exemplo, com outros reinos peninsulares, o grosso do exército era dos nobres. O rei recrutava os exércitos e esfiava os exércitos dos nobres. Ok, engraçado. É engraçado. Era mais uma dependência que o rei tinha, não é? Sim, ao fim e ao cabo dependia do exército dos nobres, não é? Exatamente, sim. E sem eles não conseguiria... Não conseguiria... Depois foi ganhando... Depois foi-se criando não sei qual era o nome, mas uma espécie de exército do rei, não é? Sim. Depois mais à frente. Sim. Mas de qualquer das maneiras, o rei tinha sempre a prerrogativa dele é que esfiava os exércitos, não é? Outro pormenor engraçado que eu queria falar era da diferença entre homens e mulheres, que é outra das concepções, acho eu, que existem em relação àquele tempo, que havia um papel muito segregado de género. E se isso era verdade na nobreza... No povo não era. No povo não era, não é? No povo não era. A mulher trabalhava ao lado do homem, fosse na agricultura, fosse na criação de gado, fosse no artesanato, fosse no comércio.
Portanto, havia muitas mulheres dedicadas ao comércio, as mulheres podiam ter tendas, podiam arrendar tendas, portanto, na cidade, no povo, na cidade ou no campo, portanto, no povo não havia diferença, homem e mulher trabalhavam ao lado um do outro. A única diferença, talvez, será um bocadinho no comércio, porque normalmente o homem comerciava por grosso, a mulher comerciava a retalho. Ah, é? Seria talvez a grande diferença. Agora, de resto, a nível do povo, essa liberdade era muito maior. Não havia diferenciação. A nível da nobreza, sim, claro. Até porque as meninas nobres eram ensinadas de uma maneira, os meninos nobres eram ensinados de outra. Portanto, logo na infância começava essa divisão por género. Claro, não é? logo muito cedo. No povo, não. As crianças cresciam juntas e trabalhavam juntas com os pais e viam os pais trabalhar e brincavam juntas. Portanto, não havia essa diferenciação. Isso é interessante porque há uma... No povo é tudo muito mais livre, é tudo muito mais normal. Esse lado, por exemplo, é interessante. As condições de vida eram mais difíceis, mas em certos aspectos havia uma liberdade muito maior, não é? No povo, isto é. E talvez uma união maior, não é? Entre a família. Sim, exatamente, talvez uma união maior. Por exemplo, havia muito artesanato que era artesanato familiar. Trabalhava o marido, a mulher e os filhos. Exato. Uma loja de artesanato. E trabalhava. Era uma célula familiar. Sim, uma empresa, não é? Uma empresa familiar. Essa homogeneidade em termos de tarefa entre homem e mulher no povo, que não era obviamente completa, no sentido em que haveria tarefas que exigiam mais arcabouço físico, por exemplo, e aí teriam que ser feitas pelos homens. E isso é tão interessante quanto isto. Mas ainda hoje é assim. Como? E ainda hoje é assim. Mas, por exemplo, isto é que eu acho muito interessante. Eu lembro de ler sobre isto há uns tempos. Se observar o tipo de agricultura que se praticava nos vários países, vamos supor no mundo ocidental, isso tem uma correlação direta com a desigualdade entre os sexos na atualidade. Ou seja, em sítios onde o tipo de agricultura, pelo tipo de instrumentos que eram utilizados e pelo tipo de produtos que eram cultivados, levava a uma segregação do papel entre os sexos, tendem a ser sítios hoje em dia onde há mais desigualdade entre os sexos. E em sítios onde, pelo tipo de agricultura, havia uma confluência muito maior de papéis, leva a que hoje em dia seja... Obviamente que isto não é linear, mas é interessante, não é? E tem lógica. Salvo erro, por exemplo... Eu já não lembro qual era o tipo de agricultura, mas, por exemplo, nos países nórdicos, o tipo de agricultura que se praticava era muito equitativo levava a papéis muito iguais entre os dois sexos. Também. Há iluminuras medievais em que se vê a mulher a trabalhar ao lado do homem, na sementeira, na ceifa, no podar, no malhar os cereais, tudo. Portanto, há muitas iluminuras em que se vê. Até porque não se podia desperdiçar a mão de obra, não é? Não se podia desperdiçar a mão de obra, exato. E mais uma vez aqui, a mulher continuava a ser um bocadinho sacrificada, porque trabalhava na rua ao lado do homem e depois trabalhava em casa, nos serviços domésticos e no tratamento dos filhos. Portanto, aí também não temos muita diferença em relação à atualidade, não é? Mas como é que era o trabalho nesses serviços domésticos, digamos assim? Então, o serviço doméstico, estão a limpar a casa, a fazer a comida, a tratar da roupa, Claro que sim, claro que eu percebo. O meu ponto é, a segregação era a mesma do modo como a pessoa concebe hoje em dia, ou havia alguma particularidade? Ou seja... Eram trabalhos de mulher, lógico. Portanto, isto que o homem não ficava a ver futebol na televisão, provavelmente não existia, não é? Mas... Aliás, a Idade Média também é muito conotada com o homem no exterior, a mulher no interior, não é? Portanto, recatada, ora bem, aliás, há aqui montes de provérbios em que se apela precisamente para que a mulher esteja recatada, para que a mulher esteja em casa. Depois, na prática do povo, isso não acontecia, não é? Da prática do povo não acontecia, mas é claro que ela trabalhava fora e trabalhava dentro, não é? Claro. Portanto... É justamente o contrário, não era um luxo, e daí estar apenas disponível para a nobreza, as mulheres poderem não trabalhar e não sair de casa. Mas havia casos em que havia uma reclusão quase extrema, não é? Mas isso a nível dos conventos, não é? Dos conventos, claro, mas entra religiosa. Entra a nobreza esse preceito de... Isso eram as normas. As normas.
pronto, os tratados de educação e sobretudo se tiverem em conta as normas da igreja, a menina devia estar recatada em casa, nem devia ir à janela, porque ir à janela era já sair. Muitas vezes... Não podia fazer com uma crochinha. Pronto, muitas vezes até se aconselhava a não ir à missa, porque ir à missa também podia olhar para coisas que não devia, mas pronto, mas isso são as normas, não é? O outro aspecto que eu achei interessante foi a questão dos castigos, que a pessoa também tende a associar à época medieval, castigos brutais, quando na verdade, pelo menos, aquilo que se recomendava... O que se recomendava, não quer dizer a prática. Mas aí também temos um paralelismo com a atualidade, não é? Porque também se aconselha a tentar resolver as coisas, tentar educar as crianças pelo exemplo, pela palavra... não pelos castigos físicos, e na altura também os tratados de educação aconselhavam sempre a fazer isso, não é? Portanto, dar o exemplo, convencer pela palavra, mostrar. Mas o que é facto é que sabemos que havia muitas crianças, por exemplo, nos livros de milagres, vê-se crianças que levaram com uma pedrada do pai ou da mãe, ou que levaram com um pau, ou que levaram um pontapé, ou que não sei o quê. Claro, uma coisa é o tratado, é a norma, outra coisa é a prática, mas e hoje em dia não temos também tantas crianças maltratadas? Claro. Pronto, e também se diz que não se deve, mas na prática nós temos, infelizmente, se calhar hoje crianças muito mais maltratadas do que naquela altura. Claro que sim. As pessoas são mais anónimas, mais impessoais, sei lá, menos sensíveis. Sim, e antigamente também havia quase uma vigilância mútua porque as pessoas conviviam muito mais de perto. Não é? Havia regras de convivialidade muito mais apertadas do que hoje, não é? Sim, as pessoas conheciam os vizinhos, meios pequenos. Hoje em dia é tudo muito mais impessoal, não é? E há outro aspecto disso engraçado, que é a questão da esfera da privacidade. Por exemplo, o conceito de privacidade é um conceito relativamente recente. Nessa época não havia praticamente privacidade. As pessoas, salvo erro, dormiam todas juntas, não é? Dormiam no mesmo... Nas casas do povo, normalmente tinham uma divisão. Em que Exatamente. Se comia, em que se vivia, em que se dormia. Exato. Não havia... Tudo era partilhado. Tudo era partilhado. Até muitas vezes a própria cama do casal era onde dormia os filhos. Exatamente. Daí até várias situações de abafamento das crianças, não é? De crianças que morriam em pés. Por descuido? Por descuido. Porque numa volta se virava para cima da criança a dormir, ou se puxava a manta se tapava a criança demais. Há muitas situações dessas que depois são conotadas com infanticídio, não é? Seriam ou não. Claro. Sim, e muitas vezes podia ser atribuído a isso, não é? Pois. Há um aspecto das crianças que nós há bocado não chegámos a falar, que é a maneira como se lidava com a infância. Que era diferente entre o povo e a nobreza, e no fundo, salvo erro, a infância era aceita e era dada a importância devida à infância, até como sendo, no fundo, a altura em que aquilo que fosse inculcado na cabeça do miúdo, da criança, depois prolongar-se-ia durante o resto da vida. Exato. Mas essa infância acabava para aí nos 7 anos, não é? Sim, às vezes antes. Às vezes antes, sim. Mas normalmente a partir dos 6, 7 anos já se ia começar a instruir a criança, não é? Achava-se que quanto mais cedo se começasse a instruir a criança, melhor. E havia uma passagem obviamente simplificar um bocadinho, mas comparativamente com a nossa concepção atual, nós hoje em dia vemos a infância, a adolescência e a idade adulta, não é? E na altura a adolescência... Mas eles também tinham esses nomes, eles também tinham essa divisão, a idade da razão, a idade da descrição, eles também tinham essa diferenciação. Só que tudo começava muito mais cedo. Por exemplo, para o casamento a nível da nobreza, da realeza, não é? Portanto, a partir dos 7 anos podiam ser prometidas sem esponsórios. Portanto, o nosso noivado. Sim. Portanto, era sempre antecedido do período de esponsórios, que poderia ser a partir dos 7 anos. E depois o casamento a partir dos 12 nas meninas ou dos 14 nos rapazes. Portanto, as meninas era sempre mais cedo. Mas os esponsórios a partir dos 7 anos. De qualquer maneira, nós temos exemplos de infantas, por exemplo, a nossa Dona Beatriz, que vai casar com o nosso Afonso IV, vem para Portugal com 4 anos.
Coitado. Portanto, com 4 anos ela sai de Castela e vai viver para Portugal, para a casa do seu futuro marido. Portanto, fazia-se muito isso, não é? Embora os esponsórios só pudessem ser feitos a partir dos 7 anos, o que é facto é que esta com 4 anos já veio para cá. Isso é incrível. O que eu queria dizer com isto é, na altura, a sensação que eu tenho é que quando acabava, havia um período em que se considerava que no fundo a criança, ou o ser humano, para usar um termo mais genérico, precisava ter a atenção de outrem. O que é compreensível, até por questões da nossa biologia, não é? Porque ao contrário de outras espécies, não é? O bebê nem andar sabe quando e precisa de mamar e precisa de uma série de apoio. Mas depois havia quase um salto para a idade adulta, ou seja, a partir do momento em que acabava aquela fase, agora já é adulto. Sim. Quase uma coisa binária, não é? Ou é criança ou é adulto. Sim. Embora eles realmente também falassem nessas idades, mas o que é facto é que havia um salto muito grande, exato. A infância acabava muito cedo. Sim. E isso e essa diferente, mas essa como é que eu ia dizer? Essa noção de que ser criança é uma coisa e só depois de que ser criança é que se entra no mundo dos adultos, por exemplo, é uma coisa que subsistiu até não há muito tempo. Hoje em dia nós temos uma moral e uma concepção do mundo em que as crianças convivem com os adultos desde sempre. Não quer dizer que não partilham do mundo dos adultos, mas estão connosco e convivem no dia-a-dia, estão a comer no mesmo sítio. Esta é um bocadinho mais nebulosa, mas tendencialmente, e quando na altura havia uma segregação em que os miúdos estavam noutro mundo, não é? Na nobreza. Na nobreza, claro, estou a falar na nobreza. Sim, na nobreza, sim. Não, no povo é outra história, claro. Sim, isso é verdade. E depois é que entravam no... Isso é verdade. Mas isso está a dizer é verdade, porque havia mesmo nos tratados de pedagogia, por exemplo, havia toda uma grande preocupação com a criança. Mas depois, até mesmo com as doenças infantis, uma grande preocupação. Mas depois, sensivelmente, a partir dos 7, 8 anos, quase que se dava o salto. Exato. Quase que se dava o salto, é verdade. Agora já é adulto. É verdade. É interessante isso. Mas não se esqueça também que a vida era muito mais curta. Claro. Portanto, tudo se fazia muito mais cedo. Sim, não havia o luxo. Tudo se fazia muito mais cedo, é verdade. É interessante isso. Bom, Ana, já gravámos aqui 1h30. Passou a correr. Alguma coisa que eu não tenha falado? Que fosse interessante. Há muita coisa que eu não tenha falado, mas não, acho que fizemos aqui uma viagem interessante sobre a sociedade, a política, a economia da Idade Média, acho que sim. A vida familiar. Um bocadinho o cotidiano da Idade Média. E só espero é que realmente as pessoas não continuem com a ideia que a Idade Média foi assim um período tão escuro, tão obscurantista, tão de trevas. Está a precisar, se calhar, de um rebranding da Idade Média. Não, e olha que agora está na moda a Idade Média, porque têm saído muitas publicações sobre a Idade Média, de certa forma, dar-lhe o justo valor. Exatamente. Ana, obrigadíssimo por ter vindo. Nada, obrigado eu. Vou terminar, até à próxima. Têm gostado do podcast? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição. Se gostarem mesmo do podcast, peço ainda que não deixem de o partilhar com amigos e de o avaliar no iTunes. Para além disso, é também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast. Por isso, são muito bem-vindos feedback, críticas e sugestões. Obrigado e até ao próximo episódio.